Pegue a palavra, por gentileza, e abra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 12. Jesus diz assim, eu leio, e todos que estão comigo na sede estadual da Bahia, em alto e bom som, repete comigo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Crê nesta palavra? Desocupe as suas mãos e vamos dar a ela a melhor e maior salva de palmas para a palavra. E vai pedindo para Deus falar contigo. Senhor Deus amado, Deus Todo-Poderoso, a sua palavra vai ser ministrada. E essas pessoas não vieram aqui para ouvir o pastor Luiz. Se tem alguém que precisa ouvir a sua palavra, é o pastor Luiz. Que eu venha diminuir e o Senhor crescer diante de mim. E envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade. Que ela penetre no mais profundo da alma, no espírito desta pessoa. E produza, Senhor, o resultado para o qual está sendo enviado. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, diga glória a Deus. Podem se assentar, por gentileza. Querido, querida, o Senhor Jesus está no Monte das Oliveiras e Ele está fazendo um sermão profético, liberando uma palavra para tempos futuros. E palavra essa que fico eu pensando, para quem vivia mais de 2000 anos atrás, ouvir palavras no sentido de que chegaria um tempo que haveria guerras e rumores de guerras por muitos lugares. Quando Jesus cita dizendo que muitos lugares teriam terremotos e mais terremotos, e não era comum isso na sua época. E quando Jesus vai liberar uma palavra dizendo, chegará um tempo que os pais matarão os filhos, que os filhos matarão, quem está vivo diga amém, os filhos matarão. Imagine isso. Até pouco tempo, nós vivíamos numa época que os filhos, quando encontravam o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, bênção tio, bênção tia, bênção pai, bênção mãe, beijava a mão um do outro. Mas imagine 2000 anos atrás dizer que um pai mataria um filho, ou um filho mataria o pai. Mas Jesus está dizendo que chegaria um tempo que o amor de muitas pessoas se esfriariam por causa do aumento da iniquidade, das coisas erradas, do pecado. E o pecado, ele foi crescendo e desenvolvendo de uma tal forma, e claro que o causador do pecado é Satanás. E Satanás se apresenta no início como uma serpente, mas se lermos a palavra, ele termina em Apocalipse como um dragão, porque se alimentou muito de pecado, cresceu. Então,
as gerações foram crescendo, 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 e a iniquidade aumentando, 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 ao ponto que o certo se tornou errado para muitas pessoas. Então, quando se fala de coisas certas, a pessoa ela acaba sofrendo danos por dizer que aquilo que a outra pessoa está fazendo é errado. E assim sucessivamente. Porém, o que o Senhor Jesus está dizendo não é para o mundo, não é para as pessoas todas de Israel, mas era para quem estava com ele na montanha, no sermão da montanha, e ele estava ministrando estas pessoas. E ele estava liberando uma palavra profética para o seu povo, dizendo que chegaria um tempo que o seu povo, os seus seguidores, aqueles que ouviam a sua palavra, por causa de estar vivendo num mundo que o mundo jaz do maligno, seriam afetados de tal forma, de tal maneira, que este amor se esfriaria. E quando falamos em frio, fisicamente falando, eu posso te falar um pouco de frio com propriedade. Pastoreei 2 anos no Rio Grande do Sul, pastoreei 1 ano em Curitiba, Paraná, as 2 capitais mais frias do Brasil. E eu me lembro de quando cheguei no Paraná e começou a época do frio, e todos os dias pela manhã nós acordávamos, eu e a minha esposa, ou ela acordava primeiro ou eu acordava, um acariciava o outro e dizia: meu bem, está na hora, bora lá. E aí levantávamos para se arrumar. Mas me lembro que naquele domingo que estava menos 4 graus, que eu cutuquei ela e falei: meu amor, vamos lá. Ela falou: vai com Deus, eu vou mais tarde. Por quê? Porque o frio era tão intenso que você não queria nem mexer um pouquinho do cobertor, porque entrava um vento gelado, varão. Por mais que colocasse roupas, porque eu sou de São Paulo também faz frio, mas quando São Paulo faz frio, você coloca uma calça mais grossa, você coloca uma blusa por cima da camisa, e você suporta o frio. Mas lá não. Lá você pode pôr camisa, blusa, jaqueta e pôr sobretudo por cima, touca, luvas e deixar só o olho de fora. E às vezes você não consegue resolver o problema. Então o frio, ele é muito problemático. E quando nós voltamos atrás, o ser humano vivia muito pouco. Por que o ser humano vivia pouco? Porque na época do frio, ele não tinha o domínio sobre o fogo. Ele não conseguia dominar o fogo, e por não dominar o fogo, a primeira coisa, quando estava frio, ele sofria uma hipotermia e morria gelado, congelado. Quando ele não tinha o domínio do fogo, ele se tornava uma presa fácil para os caçadores noturnos. As feras que caçavam à noite tinham facilidade de enxergar, encontrar um ser humano e predá-lo
por ele não conseguir enxergar bem à noite. E ele vivia pouco, porque também quando conseguia uma caça, um alimento, ele comia aquele alimento que muitas vezes se estragava muito rápido, contraindo bactérias, infecções, e morriam. E a maior revolução na vida do ser humano foi justamente quando ele passou a controlar o fogo. Porque agora ele não morria mais de frio, porque ele fazia uma fogueira muito bem feita. E quanto mais ele colocava lenha naquela fogueira, e quanto mais frio estivesse, mais lenha, mais forte o fogo, e mais ele estava ali aquecido. E não só aquecido, mas agora ele podia deitar e dormir, porque o fogo também estava protegendo os predadores de se aproximar a ele. E se não fosse só também espalhá-los e separá-los dos predadores, agora ele podia cozinhar a carne, matar todas as bactérias, todas as impurezas e se alimentar melhor. E a vida do ser humano mudou, até mesmo nos dias de hoje, porque temos o controle do fogo. E quando Jesus diz acerca do esfriamento, e muitas vezes nós não compreendemos isso, mas podemos voltar um pouco no tempo que Deus levanta um profeta chamado Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, que ele vem para pregar para um povo que estava frio, um povo que estava afastado da presença de Deus, ao ponto dele dizer para o próprio sacerdote: se Deus é Deus, cadê o temor de Deus? Se Deus é Pai, cadê a honra? Ó vós, sacerdotes. E os sacerdotes perguntam: mas aonde que nós estamos errando? E depois ele se direciona para o povo, dizendo: vocês estão iguais aos vossos pais. Roubarás o homem a Deus, todavia me roubais, e dizeis: no que te roubamos? Nos dízimos? Vocês estão afastados. E aí Deus se cala. Deus para de falar com o ser humano. 400 anos Deus em silêncio. E aí começa a aparecer que Deus falou aqui, que Deus falou ali, e aparece livro de Judite, aparece Macabeu 1, Macabeu 2, 3, e vai aparecendo os livros apócrifos, daqueles que dizia que Deus disse sem Deus ter dito. Por quê? Porque o ser humano precisava ouvir a voz de Deus. E por que ele precisava ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus aquecia o coração, porque a voz de Deus mantinha a chama acesa na vida de um povo. Como assim, pastor? Puxa vida, lembra-se de Moisés. Moisés foi criado dentro do Egito, conheceu todos os deuses egípcios, mas aos 40 anos de idade foge. Quando ele foge, encontra com um homem chamado Jetro, que mais tarde vai ser seu sogro. E Jetro é sacerdote do Deus Altíssimo. E começa a falar para Moisés acerca deste Deus. Eu imagino aquela conversa. Moisés dizendo: eu conheço todos os deuses, conheço os deuses de todos que existem no Egito, mas nunca ouvi falar deste Deus que você está dizendo. Eu nunca vi este Deus. Eu vi todos os deuses porque tinham imagens de esculturas, mas este Deus eu nunca ouvi falar. Que Deus é esse? Eu imagino Jetro dizendo: é um Deus criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Mas Moisés dizendo: eu não conheço esse Deus,
Nunca ouvi falar deste Deus. E este Deus não deve ser tão poderoso quanto os deuses que eu conheço. Porque se este Deus for o mesmo Deus daquele povo que está no Egito, eles estão dominados, envergonhados, eles estão humilhados. Então os deuses do Egito é maior do que este Deus. E eu imagino Jetro falando isso com ele. Porém, 40 anos depois, aos 80 anos, Moisés percebe algo diferente. A palavra diz que ele sobe no Monte Sinai. E quando ele chega no Monte Sinai, ele tem uma visão única. Ele vê um pé de sarça queimando. E aquela chama queimando e trepidando. E Moisés diz: virarei para lá e verei esta grande visão. E quando ele vai se direcionar do meio da sarça pegando fogo, diz: Moisés, Moisés, o lugar que você está pisando é terra santa, tira tuas sandálias. Moisés, quando tira a sandália, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Do meio do fogo, do meio de uma chama trepidando, e Moisés vendo aquela visão, e Moisés começa a ver aquilo, e vai criando intimidade com aquela chama, com aquela presença. Aquela chama, querido, querida, vai um dia chamar Moisés para o monte. Ah, que visão! Moisés sobe ao monte, está parado no monte, aí vem a Shekinah de Deus, e a Shekinah é uma nuvem, que filtra a presença de Deus do ser humano, para o ser humano não ser consumido, e aquela nuvem vem e paira em cima do monte, e fica ali Moisés olhando para a nuvem para Moisés, e de repente a nuvem baixa e diz: entra Moisés, e Moisés entra para dentro da nuvem, e quando Moisés entra, ele vai ficar 40 dias e 40 noites, naquela presença tremenda. Porém o povo, quando estava olhando para o monte, eles não viam a Shekinah. A palavra diz que eles viam o monte pegando fogo, que eles viam o monte fumegando de um lado para o outro, de um lado para o outro, constantemente queimando, queimando, queimando. Que visão é aquela? Daquele fogo consumidor, daquele fogo. Mas claro, que esta visão traz medo, traz preocupação para quem está vendo, para quem está ouvindo, porque aquele fogo é um fogo consumidor, e falando de um Deus consumidor, e Hebreus capítulo 12, versículo 28, fala acerca disso. Veja comigo, carta aos Hebreus capítulo 12, versículo de número 28, vai dizer acerca disso: e por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Pergunta: consumidor do que, pastor? Porque este fogo consumidor, ele consome toda a frieza espiritual. Porque esse fogo consumidor queima toda a impureza, todo demônio do vício, toda sujeira, toda malícia. Este fogo consumidor queima todo o mal, toda tristeza, todo sentimento ruim. Este fogo consumidor, ele não só queima, não só protege, como ele esquenta, como ele aviva. Ah, querido, querida, mas claro que este é a figura do Velho Testamento, é a sombra futura do Novo Testamento. Consegue compreender isso? É a manifestação de Deus do lado de fora do ser humano, e isso assusta. Por quê? Porque é a visão muito ampla, mas no segundo ato, ou seja, se é sombra futura do Novo Testamento, isso deveria ser melhorado.
E claro que vai ser melhorado. Os anos passam, 400 anos Deus sem falar com o ser humano não resistindo, precisando ouvir uma voz de Deus, uma voz que trouxesse mudança, transformação na vida de alguém. De repente aparece um camarada diferente de todo mundo, porque tinha uma vestimenta diferente. Ele usava peles de camelo para se vestir, ele tinha uma gastronomia diferente de todos. Ele gostava de comer mel e comer gafanhotos. Este homem era diferente, porém o próprio Senhor Jesus diz: não há ninguém nascido de mulher maior do que João Batista. Eita, este homem, eu não sei se teria sucesso nos dias de hoje, porque era um pregador que muitas vezes, querido, querida, hoje o pastor passa por alguém e se esquece de dar bom dia, já diz: esse pastor é arrogante, esse pastor é soberbo, não fala com a gente, esse pastor quando prega e diz, toma vergonha na cara, deixa de ter uma vida dupla, seja um homem de Deus dentro da igreja e fora da igreja, para de ser um pecador, um enganador, um mentiroso, para de tratar as pessoas de um jeito aqui e de outro jeito ali. E muitas vezes a pessoa diz: não gostei disso, porque as pessoas não querem mais ouvir o que precisa ouvir, elas querem ouvir aquilo que massageia o ego, aquilo que deixa ela feliz. Por isso, João Batista não era assim. Ele dizia: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Porém, os seus ouvintes não escandalizavam, pelo contrário, corriam atrás dele dizendo: me batiza para arrependimento. Por quê? Porque aquela palavra tinha um peso, fazia uma diferença. 400 anos depois, este homem, um homem de uma profecia só, ele abre a boca e diz: ei, após mim virá um que eu não sou digno de desatar ou levar as suas sandálias. Eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse? É o fogo consumidor, mas não é mais o fogo consumidor que passaria para o lado de fora, mas que estaria dentro do ser humano. É a chama consumidora que estaria dentro de cada um daqueles que ouviste essa palavra, que ouviste a palavra acerca de Jesus, e que ouviu a palavra, e parecia que aquele pregador, que aquela pregadora sabia tudo sobre a sua vida, sabia tudo o que estava acontecendo e vivendo, que chegaria um dia que você verdadeiramente não aguentou. Se lembra deste dia, quando você ouviu verdadeiramente a voz deste fogo, desta chama consumidora? E quando você menos esperava, você estava de mãos erguidas dizendo: eu quero receber este fogo consumidor dentro da minha vida. Isso passou a acender em você uma chama, que passou a queimar verdadeiramente. Você passou a deixar de enganar, de mentir, de viver uma vida errada. Começou a queimar vícios, começou a queimar medos, passou a queimar todos os tipos de impurezas que viviam dentro da tua vida. Você não vivia mais com medo, mas pelo contrário, você vivia aquecido na chama do Espírito Santo. Quando ouvia uma palavra rema, quando ouvia uma palavra dizendo: ei, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não aguentava e dizia: glória a Deus, aleluia. Quando ouvia uma palavra de unção e graça, porque o meu espírito testifica com teu espírito que somos filhos de Deus, automaticamente o glória a Deus, aleluia, pulava de dentro de você com vontade de glorificar e adorar. Quando eu chegava na igreja, não via a hora de chegar às quartas, chegar às sextas, chegar aos domingos para dizer: hoje eu vou à casa do Senhor. Chegava cedo, ajoelhava no banco, orava e dizia: obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Ouvia louvores, e quando ouvia os louvores, quem é que não tem aquele louvor que quando ouvia, a alma sentia saindo fora do corpo com vontade de adorar e glorificar a Deus? Se lembra deste dia? Se lembra deste momento? Daquele louvor que mexia com você verdadeiramente? Não estou falando de louvores que exaltam o homem. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo que adora e enaltece o homem. Mas eu estou falando do louvor que
que diz, por exemplo: e foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Lembra disso? Que a lágrima rolava pelo rosto. O que aconteceu com este homem? O que aconteceu com esta mulher, pastor? Eu amadureci na fé. Não, você acomodou, esfriou. Já não ora mais como orava antes. Não consegue mais orar 2 minutos. Não consegue mais ter paciência de esperar um culto 2 horas. Não vê a hora de terminar, poder ir embora. As prioridades hoje são outras. Não é mais buscar a revelação da palavra. Já não lê mais a Bíblia como lia antes. Já não ouve mais louvores como ouvia antes. Já não glorifica mais a Deus como glorificava antes. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriou. A verdade é essa. Mas ei, eu tenho uma palavra diferente para você nesta noite. Porque o mesmo Jesus que diz que nos últimos dias o amor de muita gente se esfriaria, mas no versículo 13 ele diz: quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Ah, querido, querida, deixa eu te dizer uma coisa. O que é que você está fazendo aqui nesta noite? Está ouvindo um humilde pregador. Isso significa que a chama ainda não se apagou. Pode ser que seja uma brasazinha, mas se essa brasa for abanada, se essa brasa for assoprada, ela pode se tornar um incêndio. E a palavra incêndio significa fogo incontrolável. Será que tem alguém hoje que quer sair daqui pegando fogo? Será que quer alguém aqui hoje viver o avivamento do Senhor na sua vida? Então, em nome de Jesus, reage, joga a mão para cima, dá glória, glorifica o nome deste Deus Todo-Poderoso, porque eu sei que Ele está aí, eu sei que a chama do Espírito Santo está na tua vida. Então, em nome de Jesus, hoje, torna verdadeiramente a viver a chama do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 26, versículo 20, a parte A do versículo, Provérbios 26, 20 diz assim: sem lenha, repita comigo, sem lenha, o fogo se apagará. Olha para a pessoa e diga: vamos colocar lenha. Olha para a pessoa e diga: vamos colocar lenha. Compreende isso? Eu preciso colocar lenha para a chama poder queimar, para a chama continuar mantendo-se acesa. Se eu não colocar lenha ao fogo, quem está vivo diga amém. Se eu não colocar lenha ao fogo, se apaga. Eu preciso colocar lenha. E muitas vezes a pessoa não compreende isso. Ela acha que a chama tem que ir sozinha. Não. Ah, mas eu não gosto desse pastor, eu não gosto desse levita, mas eu não gosto deste obreiro. Ei, uma brasa encostada na outra pega fogo. Você sabe a filosofia do porco-espinho? Já ouviu a filosofia do porco-espinho? O porco-espinho estava morrendo. Toda vez que chegava o inverno, eles morriam, muitos. Fizeram uma reunião dizendo: e agora? A gente está perdendo muitos, daqui a pouco vamos entrar em extinção. Aí eles disseram: só tem uma maneira, só tem uma forma de nos mantermos vivos no inverno, é encostarmos uns nos outros, e o calor do corpo de um aquecerá o outro e vice-versa. Mas alguém disse: vamos nos machucar porque nós somos porcos espinhos. Entre a dor do machucado e a questão de manter a vida, o que é melhor? Suportar uns aos outros, mas se manter vivos. Precisamos uns dos outros para nos manter aquecidos.
porque se você estiver apagado, eu te acendo, mas se eu estiver apagado, você me acende, porque precisamos juntos buscar a presença de Deus e colocar lenha, a lenha da comunhão, a lenha da oração, a lenha da adoração, a lenha da palavra de Deus, a lenha do jejum. A cada dia nós temos que colocar lenha, porque senão a chama, e se a chama apagar, voltamos a ser o que era antes, viver no inverno. E o inverno nos leva para o inferno, porque voltaremos a ser presa novamente do inimigo, voltaremos ao esfriamento espiritual, morrer congelados, vamos voltar a receber todo tipo de alimentos contaminados, idolatrias, feitiçarias e todas as palavras. Não, mas quando você está com a chama do Espírito Santo acesa, ele queima toda palavra contrária contra a tua vida, queima toda enfermidade, todo mal, e aquele inimigo que tenta se aproximar de você não pode resistir. Por quê? Porque a chama do Espírito Santo vai estar trepidando em você, em nome de Jesus Cristo. Veja o que diz Levítico capítulo 6, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Levítico capítulo 6, versículo 12: o fogo que está sobre o altar arderá. Quem está vivo, diga amém. Eu perguntei isso domingo e pergunto de novo: aonde é o seu altar? Aonde é o seu altar? Olha para a pessoa e diga: tem fogo aí? Como é que está esta chama? O fogo que está sobre o altar arderá nele, e não pode se apagar. Essa chama que acendeu, ela tem que arder, ela tem que se manter acesa. E diz: o sacerdote acenderá lenha nele a cada... Olha para a pessoa e diga: não é quarta, sexta e domingo, não é só de domingo, não é só na Santa Ceia, é a cada... Pastor, mas eu não tenho tempo. Será que a primeira coisa que você faz quando acorda hoje é olhar o WhatsApp? A segunda coisa é olhar o Instagram. A terceira coisa é olhar o Facebook e dizer depois que não tem tempo. Não, a cada manhã eu preciso colocar lenha da oração, da consagração, da adoração. Nós estamos falando de viver, de vida. Pastor, mas o Senhor está cometendo um erro, porque a palavra está dizendo que o sacerdote colocará a lenha no altar, e o sacerdote é o Senhor. Quer dizer que eu tenho que colocar lenha no teu altar? Será que é isso? Será que é assim que a palavra está dizendo? Não, não é isso. Está dizendo: o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e o fogo que está sobre o altar arderá nele. Pastor, o que quer dizer isso? Que tem muitas pessoas que não tomaram posse daquilo que são nos dias de hoje. Você poderia ser ou ter sido um derrotado, um fracassado. As pessoas poderiam te chamar de vários nomes: drogado, viciado, prostituta, caloteiro. Podem te dar todo tipo de nome. Você poderia ser tudo isso. Tudo isso. Eu me lembro, quando meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. Faziam 6 anos que eu morava com a minha mãe, que havia me pego para criar.
E os parentes se reuniram e não perceberam que eu estava no meio. Naquela época se velava o corpo na sala da casa. A casa estava cheia, minha mãe, meu pai conhecia muitas pessoas. Chamaram a minha mãe no quarto, eu estava lá e disseram: entrega o Luiz para a mãe dele, porque ele vai virar ladrão. E foi a palavra que ficou na minha cabeça por anos. E como ela teve que trabalhar e eu vivia na rua, comecei a praticar pequenos furtos. E eu dizia: estou sendo aquilo que eles disseram que eu seria. Porque estava roubando tênis, estava roubando meia, estava fazendo furtos de coisas aqui e ali. Eu dizia: eles tinham razão, porque eu estou sendo aquilo que eles disseram que eu seria. E muitas vezes acontece. Só que a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando a chama do Espírito Santo acendeu no teu coração, você passou a ser uma nova pessoa. E não sou eu quem digo. João escreve aquilo que Jesus disse a ele no Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra, leia comigo: e da parte de Jesus Cristo. Vamos todos juntos. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. É um prazer pregar para reis, é um prazer pregar para sacerdotes, é um prazer pregar para rainhas, e é um prazer pregar para sacerdotisas da casa do Senhor. Por que Deus nos fez reis e sacerdotes? Para que cada um pudesse cuidar do seu próprio altar, colocar lenha neste altar todos os dias. Você tem autoridade do Espírito Santo de dizer: Senhor, hoje eu quero colocar lenha neste altar, e eu quero que ele fumegue, eu quero que provoque um incêndio, um fogo incontrolável, que você acorde cada manhã falando em línguas, que você coloque o pé no chão e o diabo trema dizendo: acordou mais uma vez. Por quê? Porque a chama do Espírito Santo vai continuar queimando sobre a tua vida, e a chama do Espírito Santo acesa, você não vai ter medo, você não vai ter frio, você não vai ter qualquer tipo de bactéria e qualquer tipo de situação na tua vida, porque a chama do Espírito Santo verdadeiramente arderá no teu coração. E quando isso acontece, querido, querida, volte lá, Levítico capítulo 6, versículo 13. Levítico 6, 13 diz assim, já vou finalizar a mensagem, mas diz assim a palavra: o fogo arderá nele continuamente sobre o altar, e quando esta chama está acesa, querido, querida, a diferença começa a acontecer. Por quê, pastor? Por exemplo, Davi, pastor, mas Davi é Velho Testamento, mas a palavra diz que quando Davi foi ungido rei, quando ele foi ungido na casa dele, diante dos irmãos, a palavra diz: e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito Santo, a chama do Espírito Santo entrou em Davi. Davi vai enfrentar um gigante. O gigante diz que vai contra Davi. Davi diz: você vem a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou em ti em nome do Senhor. A chama está acesa. Ele entra, imagina, e ganha do gigante. O que aconteceu? O fogo de Deus na vida dele deu a vitória a ele. Vamos para o Novo Testamento. A palavra diz que os profetas estavam subindo para um templo, e um homem coxo diz: me dá uma esmola. Ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta,
Levanta! E eu profetizo isso, que a chama do Espírito Santo hoje, que vai arder no teu coração, vai levantar doentes, vai levantar fracos, vai levantar oprimidos, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Será que tem alguém que acredita nisso? Se coloque de pé aplaudindo bem forte ao Senhor. Feche os olhos. Feche os olhos. Lembra-te aonde caíste. Arrependa-te. E volte ao primeiro amor. Feche os teus olhos. E lembre quando foi que esta chama se acendeu. Ela pode hoje não estar fumegando. Ela pode não estar queimando como queimava antes, que você de cada 3, 4 palavras dizia glória a Deus, aleluia. Mas eu sei que você não está apagado, porque se estivesse apagado você estaria em qualquer lugar desta cidade linda, mas não estaria aqui na casa do Senhor. Se você veio até aqui porque ainda existe uma brasa viva, e esta brasa pode se tornar um fogo hoje, mas eu não posso fazer mais nada, porque o sacerdote colocará lenha nele a cada manhã, cada dia. A única coisa que eu posso fazer é te dizer que a palavra glória significa presença. E quanto mais glória você dá, mais a presença vem. E quanto mais você sente a presença, mais a chama vai pegando. Começando, está começando, está começando, está começando, está começando, está começando. E esta chama revoluciona porque ela queima o medo. Esta chama queima o mal, queima a doença, queima a dor. Essa chama traz alegria. Xarabacalabassuri calabahai. Ricalabassuririri. Ricalabassuririri. Da glória, da glória. Feche os teus olhos agora, não olha para quem está do lado não. Agora é hora de você receber esta chama que está dentro de você. A mesma chama que apareceu a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus consumidor, mas esse Deus consumidor hoje está dentro de você. Deixa queimar. Isso, chora, pula, canta. Recebe daquilo que eu estou recebendo aqui. Recebe agora. Vai dando glória, glória. Isso, da glória. Você que fala em línguas, vai dando liberdade. Vai dando liberdade agora. Queima toda a frieza espiritual. Queima toda a malícia. Queima todo inimigo que está querendo chegar diante de ti. Todo inimigo que está querendo te predar. Toda doença, todo vício, toda bactéria, seja queimada pela chama do Espírito Santo agora. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Só teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero ser. Teu fogo
sacrifício vivo eu quero você. E o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. E o nosso amor não seja fingido, olhar nos lábios, coração descido. Levanta a mão e começa a adorar. Começa a glorificar. Vai dando glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Ah, meu Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos? Só quem tem autorização. Só quem pode chegar lá e deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queima, 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 queima. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Queima, deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Oh, glória. Ah, Senhor, a sua graça nos basta. Seja cheios do Espírito Santo. O fogo revolucionou a vida do homem antigo. E na vida espiritual, a chama do Espírito Santo revoluciona a nossa vida.
Você precisa manter esta chama acesa. Um dia Jesus acendeu esta chama no coração dos apóstolos. E ele sempre dizia: chegará um dia que o homem será entregue no madeiro, será crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele chamou Pedro e disse: Pedro, você não vai ser mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Quando Jesus morreu na sexta, no sábado, eles estavam perdidos, eles estavam frios, não sabiam o que fazer, o que pensar. E o Pedro olha para os discípulos e diz: eu vou pescar. Ou seja, os outros discípulos disseram: nós vamos também, porque eles não sabiam o que fazer. Quando a chama esfria, quando a chama se apaga, o primeiro sentimento que nós temos é querer de voltar a fazer o que fazíamos antes. Então, não deixe esta chama apagar de jeito nenhum. Todos os dias, quando você acordar, coloque a lenha da oração, nem que seja um versículo, o versículo do dia, mas coloque a lenha da palavra. Enquanto você se arruma, escova os dentes, coloca a lenha do louvor, e você já vai sair de casa fumegando. E o diabo já vai dizer: nesse não dá para tocar, nessa não dá para tocar, porque ela está pegando fogo em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos e abençoamos a vida desta pessoa. Que esta chama acesa, Senhor, permaneça acesa. Como o Senhor mesmo disse: quem perseverar até o fim será salvo. Aplauda bem forte ao Senhor. Toma posse. Pastor, como se adquire esta chama? João disse: eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas virá um que é mais poderoso que eu, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esta chama vem para dentro de você. Então basta você receber Jesus como seu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. A chama acende, mas aí a responsabilidade diária é nossa. Se tem alguém que não entregou a vida para Jesus e quer fazer isso hoje, eu quero orar por você. Pastor, eu quero receber Jesus hoje como meu Salvador. Dá um sinal bem alto assim: eu quero, pastor, receber Jesus hoje. Tem alguém que nunca fez isso e quer fazer hoje? Faz assim com a mão para eu te conhecer. Tem alguém? Todos já receberam Jesus? Pastor, eu já recebi, mas ouvi esta palavra e reconheço que eu estou afastado, estou frio espiritualmente, e eu quero voltar hoje. Você que está afastado e quer voltar, dá um sinal bem alto assim. Tem alguém? Todos estão firmes? Então aplauda bem forte. Pode se assentar. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Pegue a palavra mais uma vez. E lá onde nós citamos, Malaquias capítulo 3, versículo de número 7. Malaquias 3, 7. Diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Quer dizer, o profeta é levantado por Deus, diz para o povo que o povo está afastado, e eles dizem: mas estamos afastados como?
Porque o afastado não reconhece que está afastado. Você vai falar com ele e diz: não estou indo na igreja, mas eu estou firme com Deus. Sim ou não? Aí ele diz assim: eu sou dizimista e ofertante. E ele não compreende que ele precisa primeiro estar ligado no corpo. No corpo. E quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Nós somos membros do corpo. Amém? O corpo é a igreja. O cabeça é Cristo. E nós somos membros do corpo. E se um membro ele é arrancado do corpo, o que acontece com o corpo? Nada. Mas o que acontece com o membro? Se ele não for enxertado rapidamente no corpo, ele apodrece e morre. Então, a pessoa ela precisa compreender e entender. Aquele povo estava afastado. E o afastado, o profeta diz assim, versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Duas coisas que eu preciso entender. Tem pessoas que são ofertantes e dizimistas, mas não querem congregar, não querem ter compromisso com Deus. A pergunta é: você acha que Deus recebe esse dízimo e essa oferta? Você acha que Deus está mais preocupado nos dízimos e nas ofertas ou na pessoa? Na pessoa. E quando eu tenho esse entendimento, eu primeiro tenho que estar firme com Deus. E estando firme com Deus, eu tenho um entendimento que a minha oferta, ela produz um sentimento em Deus. E o meu dízimo produz um outro sentimento. Porque, querido, querida, a oferta e o dízimo, quem vê como dinheiro, é a igreja. Esta igreja é de Deus. Deus vê a sua oferta como sacrifício. Diga, sacrifício. Porque Deus sabe a vida de cada um, sabe a necessidade de cada um, sabe as vontades de cada um, mas que você está abrindo mão das vontades, você está abrindo mão de compromissos para sacrificar ao Senhor. E o dízimo, diga, obediência. Isso abre qualquer portas. Fidelidade abre qualquer portas. Sabe? Você imagina se um homem dá valor a isso, imagine Deus. Eu me lembro que eu não era nem servo de Deus, e eu fui para a balada com um amigo, mas a balada era um nível muito acima do que eu podia frequentar. Falei para ele: não dá para mim não. Aí ele falou: não, eu pago e no pagamento você me devolve. A gente já estava lá, bora entrar. E ele pagou. Aí passou os dias, chegou o pagamento. Aquela balada me custou acho que 60% ou 70% do meu pagamento. Mas eu devia. E naquela época você não recebia em banco, você recebia um olerite, que era um envelopinho com o dinheiro dentro. Lembra disso? Aí eu peguei o dinheiro, já passei na casa dele e dei o dinheiro. E fui embora para casa me lamentando. Falei: rapaz, o que eu fiz? Mas fui embora, tinha que passar o resto do mês com 30%.
Quando eu estava em casa tomando banho, eu escutei gritar no portão: Luizão! Aí eu fui ver, era ele. Ô, rapaz, pelo amor de Deus, não precisava ter ido na minha casa levar o dinheiro, não, rapaz, a hora que a gente se encontrasse você me dá, mas rapaz. E ele ficou assim perplexo, porque eu passei na casa dele e deixei o dinheiro. O pensamento dele talvez fosse que eu atrasaria, que daria alguma desculpa. Ou seja, ele levou em consideração a pontualidade que eu demonstrei a ele. E o homem preza por isso, sim ou não? E Deus também. Tanto que a palavra vai dizer que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Então, quando você está firme na presença de Deus e verdadeiramente você compreende a obediência de sacrificar a Deus e devolver o seu santo dízimo, que é a obediência, devolver aquilo que pertence a Deus, começa a provocar uma coisa que era o que Deus queria fazer na vida desse povo. Versículo 18. Versículo 18 diz assim, olha que coisa tremenda. Então voltareis. Se vai voltar é porque não estava vivendo. E vereis a diferença entre o justo, entre quem serve a Deus e quem não. E tem a diferença. Pastor, qual a diferença? E eu estava dando o exemplo de manhã. No ano de 2020, eu comprei um carro 0 quilômetro. Esse carro 0 quilômetro eu paguei R$63 mil. Rodei com ele 5 anos e rodei muito. Só do Piauí para São Paulo, ida e volta, eu fiz 2 vezes. Mas Paraná, São Paulo várias vezes, São Paulo, Londrina, Santos, andei muito, 5 anos usando o carro. Paguei 63 mil. Aí eu disse, puxa, eu preciso trocar de carro porque agora ele está muito rodado. Eu cheguei na concessionária para fazer uma avaliação, o avaliador falou assim, eu pago 35 mil. Rapaz, quase que eu desvio. Eu falei, eu paguei 63, você está falando 35, se você falar de novo eu vou ter que pagar para você ficar com o carro. Fiquei bravo. E fiquei, puxa, e agora, pensando aqui, orando de lá. E minha filha casou em setembro do ano passado. E eu pedi para o Ministério me liberar, fui uma semana antes, porque eu tinha coisas para resolver, e eu iria fazer o casamento da minha filha. Quando eu estou em São Paulo, toco o telefone, e era um dos membros lá do Piauí, que é um grande empresário que tem lá, dizendo, pastor, eu fui na Jeep, porque eu estou trocando o meu carro, estou trocando o carro da minha esposa, e estou trocando o carro da minha filha. Como são 3 carros de uma vez, e a minha é uma Dodge Ram, e eu estou pegando uma maior ainda do que a Ram que eu tenho, nós fizemos um bem bolado aqui, eles estão pagando o preço da tabela do carro. Então eu tomei a liberdade de dizer para eles que a gente não ia fazer 3 carros, nós vamos fazer 4. E eu incluí o seu. Eu falei, e quanto eles vão pagar no meu? Ele falou, cadê teu carro para eu levar lá na concessionária? Eu falei, eu estou em São Paulo, mas a chave está aí na igreja, que o pastor me levou no aeroporto e deixou na igreja. Pode deixar, pastor, estou passando lá. Passou lá, pegou o carro, levou na concessionária, fez a avaliação, ele falou assim, nós vamos pagar no seu carro R$ 68.952. 5 anos depois, 5 mil a mais no carro. Você já viu isso? Outra vez vereis a diferença entre o ímpio. Quem está vivo, diga amém.
entre o ímpio. Eu estava em São Paulo. Pastor, me dá teus dados. Mandei os dados para ele. Daqui a pouco chegou um e-mail. Eu abri o e-mail, uma nota de faturamento da concessionária comprando meu carro. Falei, rapaz, daqui a pouco chegou a nota de faturamento do carro que eu comprei e nem vi. Eu só vi o vídeo. É que o meu celular está lá em cima. Eu tenho o vídeo até hoje. Ó, pastor, o carro, a cor está boa. É essa a cor que você quer? Eu aprendi que cavalo dado não se olha os dentes. Eu vi e falei, tá lindo. É esse carro que está aqui do lado. Na hora que você sair, você vê ali. Eu estava em São Paulo, já tinha vendido o meu, já tinha comprado o outro, e não assinei nada, não peguei nada. Quando desci do aeroporto, peguei um Uber, fui para casa, deixei as coisas e fui na concessionária pegar o carro. Por que isso? Porque Deus honra quem o honra. Compreende isso? Sacrifício e fidelidade provoca o coração de Deus a produzir na tua vida aquilo que você está precisando, aquilo que você está necessitando. Compreende isso? Pegue o seu melhor, não tenha medo não. Faça o seu sacrifício para Deus hoje. Pegue aí o teu melhor, se coloque de pé em nome de Jesus. Pegue o teu santo dízimo. Pastor, o meu santo dízimo, meu melhor não está aqui, está no banco. Eu posso passar o cartão? Vem aqui procurar meu amigo com a maquininha aqui. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Pastor, hoje eu não trouxe, mas se coloque de pé que eu quero orar por você. Pastor, eu vou fazer uma transferência eletrônica. Fazendo o seu Pix, a transferência eletrônica, mande o seu Pix no WhatsApp ministerial, porque nós imprimimos e consagramos em oração. O número é esse aqui, ó, 992820481. Amém? Só esperar ela passar o cartão. Pode vir. Assim a gente ora todo mundo juntos. Foi a primeira vez, nunca mais esqueci esse número, 68.952. Não, 68.957. Ele escreveu na caneta assim, me mandou e falou, pastor, eu falei, rapaz, falei, eu vou vender e não vou nem pensar. Quando é que eu te vejo de novo? Você ouviu, agora ó, quem está vivo diga amém. Ó, então vai vir pouca gente, né? Você viu? O termômetro é esse. Sexta-feira, reunião de cura e libertação. É muito importante participarmos e recebermos a oração. E às vezes a pessoa se ofende quando eu digo isso, mas nós temos que sermos realistas. Nós podemos estarmos endemoniados e não sabemos. Pastor, de jeito nenhum, pastor. Olha, a palavra fala do laço do passarinheiro, a palavra fala das astutas ciladas do inimigo, sim ou não? Então muitas vezes a gente não ora por tudo que come, não ora por tudo que bebe, você não ora por tudo que veste, e infelizmente tem pessoas maldosas em todos os lugares. A palavra diz que os irmãos de José o invejaram. De quem é a inveja? É do diabo. Então ele encontrou uma brecha no coração dos irmãos de José e entrou. Eles disseram, vamos matar aquele sonhador. Quem é que quer matar? Entrou no coração dos irmãos. E muitas vezes acontece. Então você precisa da oração. Sabe, eu falo isso, eu me lembro, eu morava numa cidadezinha pequena de São Paulo, chamada Itapevi. E a mulher casou, varão. Ela casou, ficou casada 6 meses e morreu de câncer no estômago. 6 meses, novinha, casalzinho novo. Quando ela morreu, a melhor amiga dela se declarou para o marido dela, para o viúvo, que era apaixonada por ele. E aí começou aquela conversa, aquilo, mas que história é essa, que não sei o quê. E ela contou
que tinha feito um despacho, um trabalho e uma torta e deu para a moça comer, e ela morreu com câncer no estômago. Por quê? Da mesma forma, uma mulher que estava com um demônio nas costas dela, e ela andava assim, ó, na época de Jesus. Quanto tempo ela andou assim? Quanto? 18 anos. Suponhamos que hoje, a tecnologia de hoje existisse naquela época. Se levasse ela no melhor hospital e tirasse uma chapa, ia aparecer o demônio lá? Ia sair na chapa? Não. A mesma coisa. Hoje você está sofrendo, passando situações que só no nome de Jesus que vai sair. Amém? 9 da manhã, 3 da tarde ou 7 da noite, venha receber a oração. Domingo, reunião da família, 6:30 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde ou às 6 da noite. Amém? Por isso eu estou rouco. E a partir do dia 6 de fevereiro, que dia eu falei? Reunião, segunda-feira às 10 da manhã e segunda-feira às 7 da noite. Reunião com o tema Encontro com Deus. Toda segunda-feira às 10 da manhã e às 7 da noite. Amém? Pastor, eu preciso de um encontro com Deus. Segunda-feira, 10 da manhã ou 7 horas da noite. Amém? Levante a tua oferta, teu santo dízimo. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, na época do profeta Malaquias, aquele povo estava afastado de Ti, Senhor, e o Senhor levantou um profeta para dizer para eles que o Senhor queria abençoá-los de todas as formas, fazerem eles viverem novamente a diferença entre o ímpio e o justo. Eles ouviram a palavra, mas aqui, Senhor, estas pessoas, graças a Deus, já são dizimistas e ofertantes, não são afastados, desviados. Então, meu Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor queria fazer na vida daquele povo, faça na vida de todos estes que aqui estão, que estão colocando diante do teu altar o melhor, daqueles que gostariam e que não teve para colocar hoje. Surpreenda eles até domingo, abrindo as janelas dos céus, meu Deus, abrindo o coração daqueles que estão devendo para eles, para pagarem, para que eles possam realizar, Senhor, verdadeiramente esta obra. Abençoe aquele que está na dívida, para que ele possa alcançar o perdão, para que ele possa alcançar a prosperidade e pagar. Senhor, em nome de Jesus, quem está vendendo carro, casa, terreno, empresa, negócios, abençoe as mãos desta pessoa, prospere de forma poderosa. Aqueles que têm, meu Deus, uma causa, aqueles que precisam de sabedoria para fazer o que ninguém está fazendo e alcançar o que ninguém está conseguindo, faça isso, Pai. Também aqueles que precisam de aumento de salário, que precisam de uma promoção, faça isso. Pai, também abra as portas para aqueles que estão precisando, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Venha com alegria, deposite na arca do tesouro, louvando ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor.